Vou abrir meu microfone aqui. Bom dia a todos e todas. Eu sou Daniela Mussi, coordenadora da Universidade Emancipa e do curso Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias, que é um curso que nós estamos organizando todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo YouTube da Rede Emancipa. E além das aulas do curso, nós estamos organizando uma série de conversas abertas com temas paralelos. Essas conversas são resultado da participação do engajamento de várias pessoas no próprio curso da Universidade Emancipa e da demanda pela discussão de temas que ainda não foram discutidos, que são importantes, que estão nas nossas preocupações do cotidiano, na nossa agenda de interesses, temas sobre os quais nós gostaríamos de nos aprofundar, mas não tivemos oportunidade até agora. E entre esses temas está a questão da saúde mental e do sofrimento, especialmente nas periferias. A conversa aberta de hoje ela é muito especial para nós, porque ela não é só um debate, que já seria por si só interessante, mas é também um momento de organização política na Rede Emancipa, de psicólogos e psicólogas que vêm se reunindo, debatendo, se articulando para pensar a questão da saúde mental e do sofrimento em uma perspectiva popular, em uma perspectiva da periferia. Então, esse é um processo muito rico para nós da Rede Emancipa, nós temos aproximado muitos psicólogos e psicólogas de todo o Brasil, não só psicólogos, né, assistentes sociais, pessoas que são interessadas diretamente no tema do cuidado da saúde mental dentro das periferias. Então, hoje é para nós também um momento de organização das nossas próprias ideias e da nossa própria ação nesse campo. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para a Patrícia Santos, que vai mediar essa atividade, e depois eu vou mandar o link para quem precisar do certificado dessa atividade pelo chat aqui, basta preencher. Qualquer dúvida, a gente conversa ali pelo chat. Bem-vinda, Patrícia, parabéns pela atividade. Bom dia a todas e a todos. Como a Dani já falou, meu nome é Patrícia Santos, eu faço parte da coordenação do cursinho do Grajaldo, e juntamente com os psicólogos, o Rodrigo, a Luana, o Eliezer e a Elizabeth, a gente iniciou esse processo de atendimento, e com o curso a gente recebeu esses psicólogos de todo o Brasil. Então, hoje nós já temos uma rede de atendimento psicológico com psicólogos de vários estados do Brasil, graças ao curso e esse chamamento que as pessoas foram recebendo. Além dos atendimentos psicológicos, a proposta também foi fazer um grupo de estudos. Então, essa discussão que vai ser realizada hoje, ela é fruto desse grupo de estudos, onde todos que vão falar aqui participam. O grupo é para discutir saúde mental e periferias, e os sofrimentos que ocorrem. O primeiro tema que está sendo estudado nesse curso está sendo deficiência. Então, hoje a gente vai ter a Luana falando um pouco sobre saúde mental, o Rodrigo vai falar sobre sofrimento nas periferias, e aqui a Cleides vai falar sobre deficiência. A gente também aproveita esse espaço para convidar a todos que gostariam de participar desse grupo, porque ele não é um grupo só de psicólogos, ele é um grupo aberto, então quem desejar participar, quem deseja construir com a gente, estão todos convidados. Para iniciar essa conversa, de falar um pouco sobre saúde mental, eu vou passar a voz para a Luana Alves, que é coordenadora do cursinho São Paulo, psicóloga, e ela vai falar um pouco com a gente sobre saúde mental. Oi, gente, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Olá, bom dia. Tá bom. Bom, primeiro eu agradeço a abertura de todo mundo, agradeço a presença, tá bem cheio, estamos em 76 pessoas agora. É um ganho muito grande, né, do curso Pandemia e Periferias, porque, enfim, a gente achava que a gente ia alcançar certas pessoas, mas tá num nível muito maior do que a gente imaginava, né? A Rede Emancipa,
a gente está lidando também com uma nova realidade. Eu fico pensando que o tamanho desse curso, a gente querer chamar tanta gente para pensar como é que ficam os impactos em vários aspectos para a periferia dessa pandemia, inclusive no aspecto de saúde mental, a gente querer espalhar esse debate é uma forma da gente mesmo elaborar o que é o nosso movimento, né? Elaborar para um novo momento, porque a nossa identidade como movimento social está profundamente calcada no trabalho prático dos cursinhos populares. Então, estar com vocês todos aqui e saber elaborar nossa identidade como movimento social, fazendo também grupo de estudo, fazendo apoio psicossocial, é muito interessante. Eu agradeço muito vocês por estarem aqui. Indo para o tema de saúde mental em si, eu acho que é uma coisa que eu comentei com o Rodrigo antes dessa conversa aberta. Saúde mental, esse termo é muito polissêmico, é um termo que tem vários sentidos, né? Dá para falar de vários elementos, vários aspectos que passam por esse termo, né? Dá para a gente pensar a saúde mental em si, do ponto de vista de sofrimento psíquico nas periferias, isso foi bastante abordado numa das aulas que a gente teve, que foi a segunda, se eu não me engano, que eu estava com o professor Christian Dunker, para a gente pensar como é que o sofrimento mental é naturalizado nas periferias, dá para a gente pensar em políticas públicas de saúde mental, e eu acho que isso é importante, que foi o que a gente não conseguiu passar durante o curso, por falta de tempo, mas é importante a gente colocar, porque muita gente coloca saúde mental como sinônimo de políticas públicas de saúde mental, e por mais que não seja, é importante a gente falar um pouquinho sobre o que tem acontecido com políticas públicas de saúde mental, porque isso tem muito a ver justamente com as periferias, né? Porque o que acontece? A gente fala, né, que o sofrimento psíquico nas periferias é muito naturalizado, né? E que existe também toda uma normatividade do que é o patológico, do que é o típico, do que é o trabalhador que tem que produzir e não pode adoecer. Mas a gente tem também, foi uma conquista histórica dos trabalhadores da saúde mental, dos familiares, dos que têm adoecimentos, uma conquista histórica que é no SUS, no nosso SUS, a gente ter uma rede de saúde mental e atenção psicossocial, que é uma rede muito avançada, né? A gente é um dos poucos países que pensa saúde mental, cuidado em saúde mental, de um ponto de vista não manicomial, de um ponto de vista que não isola, de um ponto de vista que procura criar uma rede de serviços de atenção à saúde mental capilarizada nas cidades. Então, o que são os nossos CAPs? Os nossos CAPs são exatamente unidades de cuidado em saúde mental, que não são lugares de patologização, que são lugares de cuidado em saúde, mas não são ambulatórios, não são pronto-socorros exatamente, que, teoricamente, no desenho como está colocado, deveriam estar espalhados nas periferias. Deviam estar por bairros, porque a ideia é justamente as pessoas que estão em sofrimento psíquico, que são vários, que pode ser desde abuso de substância, processos depressivos, enfim, adoecimentos mais graves, né, transtornos graves e persistentes lá, que é o que está, teoricamente, no critério do CAPS, que são pessoas que têm adoecimentos que vão para dissociativos, para psicóticos. A ideia é que essas pessoas recebam cuidado em saúde mental dentro das periferias dos seus bairros, que não sejam colocadas para fora, né, que não sejam manicomializadas, ou então que não sejam, que acontece muitas vezes, eu estava comentando isso com uma amiga minha que faz atendimento em saúde mental no centro de São Paulo, principalmente com pessoas moradoras de rua, e que, enfim, fazem uso abusivo de substância, que são pessoas expulsas das periferias, que acabam indo para o centro, e o centro vira um grande lugar de exclusão. Então, a gente tem essa rede, a gente conta com isso no sistema de saúde brasileiro. Mas a gente passa por um governo, por um entendimento de saúde mental, que procura cada vez mais resgatar o modelo manicomial de cuidado. E por que isso tem a ver com as periferias? Tem tudo a ver. Porque as pessoas que vão ser jogadas para o modelo manicomial, as pessoas que vão ser colocadas como os indesejáveis, como os que devem ser isolados, não merecem receber cuidado de saúde mental, que leva em conta os seus laços comunitários, são justamente os excluídos da periferia. A gente sabe a relação que tem entre justamente você internar pessoas em lugares afastados, a relação que isso tem com a cor das pessoas. Basta a gente olhar as imagens do que eram os antigos manicômios, enfim, o que era esse tipo de coisa. Eu achei importante a gente colocar isso, e uma das coisas que a gente tem que pensar é a nossa tarefa enquanto psicólogo, enquanto gente que pensa em saúde mental, enquanto ativistas de uma saúde mental que, de fato, pense a vida das pessoas periféricas, a gente se atentar, a gente denunciar, a gente tentar fazer um movimento para resgatar, de fato, um modelo de cuidado que seja realmente, enfim, que pense na vida das pessoas, não pense na exclusão. Então, quis passar por isso, por essa parte de políticas públicas, antes de passar de sofrimento em si, porque eu acho importante a gente pensar isso. A gente conta com um modelo de atenção à saúde mental, ao cuidado de pessoas que estão em adoecimento, que
é um modelo que é para ser capilarizado, que é para ser, enfim, que é para ser não excludente. E a gente está perdendo isso, é importante a gente pensar nesse aspecto. Existe enfim, pensando agora em saúde mental do ponto de vista mais do sofrimento, do cuidado ao sofrimento, e o que tem a ver com a pandemia, né? Como eu falei para vocês, é muito comum que seja naturalizado todo tipo de sofrimento e de angústia, né? De pessoas periféricas. Isso existe por uma estrutura que é excludente, por uma estrutura que é racista, né? Que nos faz ver como menos humanos as pessoas que são excluídas, as pessoas que estão nas periferias. Né? A gente não vê um ao outro como menos humano, mas existe uma estrutura social que nos coloca dessa forma. Né? E isso causa um efeito muito perverso de, na medida em que a gente é menos humanizado, sofrimento mental é coisa de ser humano. Né? A gente vira, o nosso sofrimento mental também não é levado em conta. Né? Se naturaliza pessoas que estão em processos depressivos, se entende como preguiça, se entende como incapacidade. Eu lembro, por exemplo, inclusive no SUS, eu lembro que uma das coisas que eu mais fiquei surpresa quando eu fui trabalhar em UBS era como em várias periferias, em vários lugares que tinham... A gente sabe que as periferias são muito diversas, né? Não é só uma mesma coisa. Mas em várias periferias tem um canto que é de pessoas que moram em barraco e de pessoas que sempre... Enfim, que tem uma vida de muita miséria. Né? E eu lembro que uma das coisas que mais me surpreendeu era como as equipes de estratégia de saúde da família falavam que não, naquele pedaço, aquelas pessoas acordam tarde, elas só acordam, não vai lá cedo não, porque elas só acordam 1 hora porque elas são preguiçosas. Aquele povo que mora naqueles barracos acorda 1 hora da tarde porque eles são preguiçosos, eles ficam bêbados todo dia, não adianta ir lá. Era, obviamente, pessoas que tinham adoecimentos, pessoas que estavam em processos depressivos. Claro que não dá para fazer um diagnóstico de cara sem eu conhecer, mas a postura do serviço de saúde mental, do serviço de saúde em geral, que era a equipe de estratégia, achar que aquilo era preguiça, que eram bêbados, que eram pessoas que não valia a pena ir lá fazer visita domiciliar às 11 da manhã ou às 10 para tentar conversar porque eram preguiçosos, é muito do que eu digo da naturalização de processos de adoecimento em pessoas de periferia. Né, de entender como vagabundagem, de entender como preguiça, e é importante a gente pensar nisso. Agora, indo para a parte em específico da pandemia, eu lembro que eu li um artigo no início, que era um artigo da Lancet, né, que, enfim, uma revista de medicina aí muito famosa, que estava falando sobre os impactos psicológicos nas pessoas, né, durante a pandemia, durante o período de quarentena. Eu acho que, assim, e esse artigo trazia alguns elementos que eram elementos importantíssimos, que eram o seguinte: os impactos na quarentena, os impactos psicológicos eram, de certa forma, inevitáveis, mas podiam ser mitigados se algumas medidas fossem tomadas. Perceberam que as pessoas que tinham caos informacional, quer dizer, pessoas que recebiam muitas informações ao mesmo tempo e muitas erradas, ficavam mais em sofrimento, mais em angústia, né? E pessoas que estavam passando por insegurança financeira. E eu acho que isso também é muito importante da gente pensar, porque quando a gente pensa saúde mental das pessoas e a angústia que é gerada no momento de pandemia, até a revista mais top ali da medicina fala o óbvio, né? Que é que pessoas que estão em segurança financeira vão ter mais impactos psicológicos. Né? Pessoas que não sabem se vai conseguir recuperar o emprego daqui a um mês. Pessoas que não sabem se o presidente está falando certo ou se a enfermeira do posto está falando certo. Então, isso aumenta a angústia. E a gente considerar que políticas econômicas, políticas sociais têm a ver com saúde mental é muito importante. A gente não pode também pensar que as coisas são isoladas, né? Que a saúde mental não está dentro de uma determinação social, dentro de uma determinação racial. A gente entender a saúde mental como parte de uma estrutura inteira, que é uma estrutura que exclui, é muito importante, né? E eu acho que a gente, como psicólogo, procurar criar nos movimentos sociais exatamente esse entendimento é muito, muito necessário. A gente faz a luta por várias partes, né? A gente faz a luta na escola, faz a luta na UBS, faz a luta em consultório. A luta, eu digo, o entendimento de sofrimento mental não é individual. Não é simplesmente, claro, se expressa de forma individual, mas não é exatamente fruto da subjetividade sozinha, né? É muito importante a gente entender isso. Eu estava conversando também com o Rodrigo, que é só para finalizar, eu acho que a gente tem várias referências em psicologia e saúde mental para entender isso, né? Que é justamente, por exemplo, na psicologia social, a gente tem autores como Pichon, a gente tem autores como o Blair, que falam exatamente que a nossa subjetividade não está sozinha no mundo. A nossa subjetividade é feita em relação.
A nossa subjetividade é feita em vínculo, né? Inclusive, a definição oficial lá do Pichon de vínculo é exatamente a ligação entre a estrutura social e as nossas fantasias inconscientes. É uma definição um pouco, enfim, que dá para desdobrar muitas coisas e dá para recontextualizar, mas é importante a gente ter uma visão de saúde mental que entenda exatamente que a nossa subjetividade, na verdade, é uma intersubjetividade exercida individualmente. Intersubjetividade no sentido de que a gente é feito em relação ao outro, é feito em relação ao vínculo. E quando esse outro que está colocado em frente a gente é justamente uma sociedade que te coloca numa posição subalterna, te coloca numa posição que é enfim, de trabalhar e de não ganhar, ou que é de passar por humilhações racistas, ou que é de passar por humilhações em relação ao lugar que você mora. Isso tudo nos determina subjetivamente, determina a nossa capacidade de, inclusive, responder a esse tipo de processo. Então, a gente conseguir dessa visão em todo lugar que a gente vai é bastante importante. Eu acho que eu já falei meus 15 minutos. Eu queria só para finalizar pedir para que todos, para que todas que estão com a gente, né, na Rede Emancipa, como eu falei para vocês, eu acho que esse momento do curso, né, e dessas conversas abertas é também uma tentativa de elaboração coletiva nossa para o nosso novo papel, né, para o nosso novo papel como cursinho. A nossa identidade é muito feita no cursinho, a gente está passando por e os cursinhos vão continuar, mas agora a gente é mais do que isso, né? É muito importante a presença de vocês. E eu queria convidar para todos continuarem, né? A ideia desse grupo de estudos é que ele não termine com o fim do curso do Pandemia e Periferias, a ideia é que ele siga, né? Mesmo que a gente, enfim, demore, que a gente, sei lá, se encontre de mês em mês, de 15 em 15, mas que a gente consiga ter um espaço fixo para a gente ter elaboração como pessoas da saúde mental, ou como pessoas que não são exatamente, não necessariamente profissionais, mas que pensam saúde mental do ponto de vista das periferias, que a gente consiga ter esse espaço fixo de elaboração coletiva, né? Tanto para os cursinhos, né, que eu convido a todos que compareçam, quanto para as campanhas que a gente for fazer, quanto para os locais de trabalho de cada um de vocês. Então, a gente também quer ser uma força que consegue, eu sei como é difícil disputar uma visão em saúde mental mais abrangente, que pensa em estrutura social e racial e muitos serviços de saúde. A gente sabe que é muito complicado o discurso do preguiçoso, do vagabundo, do drogado, que é um discurso completamente racializado, é muito difícil de combater. A gente sabe que é muito, muito complicado, mas a gente se coloca como uma força que está aqui para fortalecer vocês todos. É isso. Vou passar agora para o Rodrigo. Obrigada, Luana. Antes da fala do Rodrigo, eu só queria deixar aqui algumas informações que no início eu não falei, falar um pouco como que a gente pensou a divisão dessa fala, né? Desse debate. A gente pensou em cada participante falar durante 15 minutos e depois a gente abrir para as perguntas. Se vocês tiverem algum questionamento durante a fala dos participantes, eu estou conseguindo aqui acompanhar o chat, então se vocês mandarem as perguntas, eu faço no final para eles. Eu vi também que algumas pessoas pediram para enviar o link do grupo. Eu vou estar enviando também o link do grupo de estudos para quem queira participar, consiga adentrar. Valorizar os espaços de decisão da comunidade. Eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer os conselhos. Chegou alguns momentos da história, né, onde dentro do próprio PT existia alguns questionamentos. Agora eu vou passar a fala para o Rodrigo. Rodrigo Santos, que é artista, psicólogo clínico e social, mestrando em Psicologia Social do Trabalho pela USP, especialista em Psicologia Social pela Universidade de Santo Amaro, aprimorando em Psicologia Clínica Hospitalar pelo IANSP, orientador profissional e coordenador nacional da Unidade Vladimir Herzog, no Grajaú, da Rede Emancipa Movimento Social pela Educação. Olá, pessoal. Antes de começar a falar, só queria deixar claro que a gente não está furando a quarentena, é que somos casados. Então, estou aqui do lado. Então, eu vou tentar falar um pouco, né, sobre sofrimento, tá? E, para começar a falar, eu trouxe 2 poemas que eu acho que vão servir como pano de fundo para a gente ir pensando no que a gente vai estar conversando daqui para frente, né? Como já diria o Freud, né?
Freud ele tem uma frase que diz assim: aonde quer que eu vá, descubro que um poeta esteve lá antes de mim. Então, para as coisas mais simples, quanto para as coisas mais complicadas da vida, é sempre bom a gente recorrer à arte, né, e recorrer aos poetas que, com poucas palavras, eles dizem muito. Então, vou falar para vocês 2 poemas curtos, tá? E é nisto que se resume o sofrimento. Cai a flor e deixa o perfume no vento. Cecília Meirelles. A quem o sofrimento pessoal é culpado, deve se sentir chamado a diminuir o sofrimento dos outros. Albert Schultz. Então, já queria estar pensando junto com vocês que o sofrimento, ele é algo que se vai, mas ele também é algo que fica, né? A flor cai, né? Mas o perfume, ele se vai, né? Então, algo nosso também se vai, junto com o sofrimento, mas a gente permanece, a gente fica, né? E a ideia é a gente pensar um pouco como que a gente fica, né? E o que fica depois disso, né? E acho que a gente consegue ter um olhar crítico e perceber que nós temos os nossos privilégios, né? Existe graus e graus de privilégios, né? Então, quando a gente percebe que a gente está sendo poupado de algum sofrimento, tem outra pessoa que está em estado de sofrimento, é importante a gente ajudar. Então, começando agora mesmo, passada essa introdução, queria só lembrar a etimologia da palavra sofrimento. Ela vem de sufferre, né? Não sei se a pronúncia está certa, mas é um latim, que significa aguentar, sofrer, carregar, levar. Então, o sofrimento é como se estivesse conosco, né? É como se o sofrimento ele fosse inerente à vida. Acho que a gente pode lembrar, né? Mesmo que a gente não tenha essa memória, a gente sabe como que viemos ao mundo, né? A gente vem das dores do parto, né? Então, a gente já nasce da dor. Existem algumas teorias que dizem que o nascimento é o primeiro trauma. Então, parece que desde o começo da vida, o sofrimento ele vem junto conosco. E parece que ele acompanha a gente durante toda a nossa caminhada, como se o sofrimento ele fosse inerente à vida. Aqui eu quero convidar vocês a pensar mais ou menos isso, mas de uma forma um pouco mais ampliada, né, e depois mais focada, né? Então a gente pode pensar que o sofrimento ele é existencial, né? Ele tem uma dimensão existencial, e nessa dimensão existencial a gente tem que pensar as interseccionalidades. Então, ser negro, ser branco, ser homossexual, ser trans, né? A forma como que eu sou ao mundo, ele vai trazer um sofrimento na minha forma de ser, né? Então, e as particularidades, a gente pensa de forma interseccional e pensa as particularidades. Quais são as particularidades? E uma das particularidades vai ser o ponto da palavra da nossa colega que vai falar depois de mim, que é a Cleides, né? Então, as particularidades é como eu estou, né? Existe o que eu sou e existe como eu estou. Por exemplo, uma pessoa paraplégica, né? Eu estou paraplégico, né? Marcelo Rubens Paiva, ele tem essa fala, né? Então, como é estar paraplégico, né? Então, como que é esse sofrimento, né? Como que é estar com Covid agora, né? Como que é esse sofrimento, né? Como que é você saber que você tem um parente internado, né? Como está sendo esse sofrimento? Então, ele está na ordem existencial. Porém, ele não é só isso, né? O sofrimento ele também tem uma dimensão estrutural, né? Essa semana a gente teve uma aula belíssima, né? No Pandemias e Periferias, né? Onde que o professor Silvio Almeida ele colocou muito bem que o racismo ele é estrutural. Então, o sofrimento ele tem uma ordem estrutural. E esse sofrimento de ordem estrutural, a gente pode pensar racismo, né, estrutural, o machismo,
dentro das casas, vai trazer sofrimento, né, para algumas pessoas, né? O patriarcalismo, né? O capitalismo vai trazer sofrimento também. E, como a Luana disse, a naturalização, né, do processo de adoecimento das periferias, né, das pessoas que estão nas periferias. Isso também traz sofrimento, tá na ordem estrutural, né? Então, convido vocês a pensar no sofrimento dessas duas óticas, né? Pensando estrutura e existência ao mesmo tempo. Isso vai causar efeitos psicossociais. Ele vai causar efeitos, né, sociais e psíquicos. Eu penso, né, Rodrigo, penso que a gente não consegue colocar o if aí no meio, o que é psíquico e o que é social. É tudo ao mesmo tempo, né? Você sofre porque você está dentro de uma estrutura, está dentro de uma existência, ao mesmo tempo, isso tem efeitos psicológicos, né? Então, e aí, se a gente pensar que o sofrimento é existencial e estrutural, a pessoa que está em sofrimento, ela está tendo, como diz o Gilberto Safra, ela está tendo contato com a realidade. Então, estar em sofrimento é quando você tem contato com a realidade, né? É quando você sai da alienação, e sair da alienação pode ser muito dolorido. E aí, indo mais profundamente, o sentido e o significado do sofrimento vai ser cada pessoa que vai atribuir, né? Então, cada pessoa atribui ao seu sofrimento um sentido e um significado, né? E a partir daqui, o que eu vou falar, eu quero pensar como pano de fundo o contexto sócio-histórico de cada pessoa, né? Por exemplo, as religiões. As religiões, elas dão um motivo, né? Elas dão uma explicação para o sofrimento, né? Por exemplo, a redenção do cristianismo, né? Então, você tem um motivo, né, que te explica por que você está sofrendo, né? Então, você consegue carregar, levar, né? Como a gente pensou na etimologia, né? Lembra que eu falei da alienação? A alienação, ela pode estar a serviço da aceitação, né? Eu sou assim, eu estou assim, e é assim que eu vou ser para sempre. Tá tudo determinado. Eu fico assim e não há possibilidade de incidência, né? Sofrimento tem muito a ver com dor também, mas nem toda dor também causa sofrimento, né? A gente pode pensar que existem dores que dão prazer, né? Aí a gente pode ir até das questões de relações sexuais, de fetiche, né? Ou tatuagem, uma simples tatuagem, se não tiver uma tatuagem também não tem sofrimento, né? Então, pensando nisso, né, que cada pessoa vai atribuir o seu sentido, o seu significado para o sofrimento, a gente pode ir um pouco mais a fundo e aí a gente vai entrar nas periferias, né? E aí a gente não continuar pensando no contexto sócio-histórico, tá? O local geográfico das periferias, os locais onde as periferias estão, né? Então, às vezes as pessoas demoram 2 horas e meia para chegar até o trabalho. Então, quando volta em horário de pico, demora às vezes 3 horas, se dá 5 horas e meia, né? Para você estar somente se deslocando, né? Transporte público cheio, né? Isso é sofrimento, né? Quantas pessoas que pegam ônibus diariamente, né? E agora, como que é pegar ônibus diariamente lotado e risco, né, de estar sendo contaminado, né? Então, eu penso que o sofrimento, ele está em você ter, às vezes, pegar um ônibus, né? O sofrimento nas periferias, ele está na falta de equipamento de lazer, ele está na falta de equipamento de saúde, ele está na falta de saneamento básico, né? Ele está no cheiro ruim que vem dos esgotos quando você está dormindo, né? Ele está nos assaltos, ele está nas violências. Isso também vai ter em qualquer lugar, né?
mas ele também aparece nisso, né? Quando você tem que sair 3, 4 horas da manhã de casa, e tá tudo escuro e você sai com medo. O sofrimento nas periferias, ele está na ausência de políticas públicas. E aí, lembrando mais uma vez, né, o professor Silvio de Almeida, né, a gente pode pensar na necropolítica, que é a ausência ausência mesmo de políticas públicas, que é deixar morrer. Se a gente concorda que a necropolítica é o deixar morrer, então é sofrimento. As pessoas estão em sofrimento. O sofrimento nas periferias está na aceleração. E aí, com a pandemia, né, e a aceleração, estou pensando na forma de vida capitalista. Produza mais, produza mais, produza mais. Tem muitas pessoas que começaram a trabalhar no home office, né? E aí tem uma discussão. Você está trabalhando em home office ou você está trabalhando no trabalho remoto, né? A gente começa a ver que tem muita diferença, mas aqui não é o contexto da gente estar vendo isso, mas assim, quem começou a trabalhar remotamente, em casa, pensa assim, nossa, é muita coisa, né? Aí você trabalha às vezes 14 horas, é sofrimento, né? Essa forma acelerada, é tudo muito rápido, né? Então, pensando naquele plano São Paulo, até a gente chegar na fase azul, verde, vai demorar demais, né? Então, todos esses fatores, como a Luana já falou, eles contribuem para o adoecimento e a morte da população periférica. Quis passar um breve resumo, né? Sofrimento é um tema para a gente discutir, às vezes, durante um semestre, né? Porque, como a gente está pensando aqui, cada pessoa vai dar o seu sentido, o seu significado para aquele sofrimento. E a única forma da gente conhecer o sofrimento do outro é perguntando: o que está acontecendo? Me fala sobre você. E aí, para encerrar a minha fala, existe uma outra questão que é muito importante, que muitos teóricos e filósofos da teoria crítica, né, vem se ocupando, até o filósofo Axel Runefer, né, ele tem uma teoria que é as lutas por falta de reconhecimento, né? Então, a falta de reconhecimento do sofrimento do outro faz a pessoa sofrer mais ainda, né? A falta de reconhecimento causa mais sofrimento, né? Se nós, como a Luana diz, se todo mundo concorda que a gente existe em relação, sofrer sozinho é 1000 vezes pior. E aí tem 3 dimensões sobre a falta de reconhecimento. A primeira é no amor. E aí não estou pensando em relações sexuais, estou pensando em relações afetivas, né? A falta de reconhecimento pelo amor, a falta de relações afetivas causa mais sofrimento. Estar sozinho é sofrer, né? Como já diria o Winnicott, agora não vou lembrar direito a frase, né? Mas esconder é bom, mas não ser achado é um sofrimento, é horrível, né? Não é bem assim a frase mesmo que está dentro da minha mente agora. Então, não ser amado pelo que você é, pela forma como que você está, é sofrimento. Não ser amado por onde você vive, né? Você tem que... Existem pessoas que, para preencher o currículo, não pode colocar o lugar aonde que mora, porque senão não vai ser aprovado. Entende? Como a falta do... tá mais ou menos por aí. Não sei se foi o melhor exemplo, mas seguindo, né? A segunda dimensão é do direito, né? Então, quando não existem políticas públicas voltadas para aquela população, a sociedade está causando sofrimento. É necessário o reconhecimento. Vou dar um exemplo simples, né? O pessoal da psicologia que está mais... o pessoal da psiquiatria, da medicina, mas assim, e também as pessoas em geral. Somente no último DSM, que é o DSM Manual das... porque o DSM ele é sigla em inglês, mas é manual... tá. Mas é um manual de doenças, né, mundial. Né? Tu tem uma classificação lá de doenças mundiais, né? Então,
É um manual que o psicólogo usa, né? Alguns psicólogos usam, todos os psiquiatras usam, alguns médicos usam. Tá? Até o DSM-4, a população LGBTQIA+, né, a disfusão de gênero era considerado doença mental. Então, através de muita luta por reconhecimento, no DSM-5, já não existe mais essa colocação de disfusão de gênero transtorno psiquiátrico. A pergunta fica, deixa de ser transtorno psiquiátrico só porque não está catalogado? Nunca foi transtorno psiquiátrico. Acho que esse é um pensamento, né, para a gente refletir. É o outro que diz quem eu sou, então o outro fala assim, então você não é mais paciente psiquiátrico. Então, mas até eu tive que lutar. Então, para a gente pensar nessa questão do direito, né? Como que influencia no sofrimento. E, por último, é a sua solidariedade. A falta de solidariedade, ela traz sofrimento. Né? Vou dar um exemplo aqui, pode também não ser dos melhores, mas alguém já assistiu A Praia com o Leonardo DiCaprio? Né? Sem dar spoilers, né? Tem, A Praia é um pessoal que vai viver fora da sociedade, e o pessoal, eles têm uma sociedade alternativa, né? Não chega a ser bem rico e tal, mas eles têm lá o modo de vida deles, né? Só que tem uma pessoa que ela é mordida aqui por um tubarão, né? E começa a gangrenar a perna dela. E aí eles ficam no cheque, né? A gente leva ele aqui para o hospital, e aí tem que explicar mais ou menos onde ele estava, a gente vai ser descoberto, ou a gente tenta cuidar dele aqui, né? Eles tentam cuidar, não conseguem, a pessoa fica um sofrimento muito grande, e o que acontece? Ele é assassinado, né? E ele é assassinado de uma forma bem simbólica, porque, pelo menos é assim que eu lembro do filme, né? Mas acho que é assim mesmo. Pega um travesseiro e coloca em cima dele para não ouvir mais o sofrimento dele, né? Então, a falta de solidariedade, ela causa muito sofrimento. Para quem aqui já fez doações de cesta básica, sabe o quanto que é gratificante você ver as pessoas saindo felizes. Não é uma questão de assistencialismo, porque a solidariedade, e aí pensando de uma forma mais política, a solidariedade existe na ausência do Estado. Né? Então, e aí pensando numa solidariedade da forma que eu estava pensando, mais psicossocial, a falta de solidariedade, ela também causa muito sofrimento. Então, essa daqui foi a minha fala, né? E agora eu volto para a Patrícia, que está aqui do meu lado. Obrigado. Obrigado, Luana. Primeiramente, Rodrigo falou agora. Agradeço a todos que estão deixando as perguntas no chat. A gente vai tentar responder a todas no final do encontro. Eu mandei também pelo chat o link do grupo, do grupo de estudos. Eu vi que algumas pessoas estão com problema, mas a gente vai tentar fazer com que todos consigam ter acesso de alguma forma. Vou passar agora a fala para a Cleide, que é psicóloga. Ela coordenava antes da pandemia alguns grupos de psicoterapia e é psicóloga clínica, e ela vai falar um pouco sobre os sofrimentos das pessoas com deficiência. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Que bom. Pegando um gancho do que Luana falou sobre naturalização e sobre uma frase muito importante que Rodrigo falou sobre reconhecimento, eu estou aqui para falar de um grupo específico, que é o grupo das deficiências, que tem a naturalização de as pessoas falarem, ó, coitadinho, ó, coitadinhas, e a falta de reconhecimento. Então,
Eu vou me guiar aqui pelo slide, eu vou levantar os olhos de vez em quando, e eu coloquei o título, Queremos um Espaço. Queremos um espaço porque quando se fala de questões raciais, de questões de orientação sexual e outras questões, raramente se fala sobre deficiências. E as pessoas com deficiência também têm um grande sofrimento mental, um grande sofrimento psíquico. E, para começar, eu vou falar um pequeno texto que eu elaborei referente a isso. Eu, robô. Surge mais um robô, que sai da maternidade com o seu número, para que a sociedade saiba identificar-lhe. Robô começa a estudar cedo. Se tiver dinheiro, robô estuda, para ter uma profissão de status. Se não tiver dinheiro, robô estuda, para melhor ser programado e seguir ordens manipuladoras. Robô é ensinado desde cedo a virar papagaio na fala e no comportamento, pois se não for papagaio, vai contaminar outros com o seu vírus questionador e pode colocar em perigo as cópias devidamente programadas. Robô já deve ter corpo perfeito, desde o surgimento. Robô não foi programado para sair dos padrões. Robô tem que ser cópia perfeita da matriz. Se for diferente, a fábrica arranca-lhe alguma peça. Robô paga até com o seu desligamento. Eu robô. Maldito vírus. Entre as cópias perfeitas da matriz. Tornei-me um só em meio à multidão. Eu robô. Esvaí-me de ser papagaio e comecei a questionar. E possivelmente contaminar outras cópias. Eu robô. Quis apenas experienciar a vida. Senti amor. Mas a matriz me desmonta pelo simples fato de eu ser diferente. Até para nós desconstruirmos, nós temos que entender um pouco sobre a questão da naturalização. Então, claro, recorri à história, vou passar bem rápido pela história, e Rodrigo, na reunião, falou algo interessante. Ele disse assim, quantas pessoas negras escreveram para vocês e quantas vocês leram na sua formação, na sua graduação? E, claro, pensando nisso, eu busquei artigos e monografias de pessoas que tenham deficiência, porque o lugar de fala é muito importante. Primeiro, foi do site bengalalegal.com, de Garcia, 2011. Ele fala que há 400 anos antes de Cristo, os bebês que nasciam eram levados para o conselho espartano. Os conselheiros analisavam aquele bebê. Se ele tivesse alguma deficiência, era jogado em abismos. Se fosse considerado normal, era devolvido para os seus pais. E aí, agora eu recorri à monografia de Priscila Isabel Menezes Dantas. Ela é assistente social, ela tem deficiência visual total. Ou seja, é dividida entre deficiência total e deficiência parcial. A deficiência total é a cegueira, e a deficiência parcial é a baixa visão, a visão subnormal. Então, vamos agora falar do século XV. No século XV, os deficientes intelectuais, alguns chamam de malucos hoje, eram considerados como hereges. Lá foi a época da Inquisição. Eles eram queimados vivos, porque eram considerados como hereges ou como endemoniados. Agora vamos avançando. Nós pensamos que quando o século avança, as pessoas também avançam. Então, vamos para o século XVI. Pessoas com deficiência, que é chamado, hoje tem a sigla de PCD, eram marginalizadas. Ainda tinha os povos indígenas nômades que sacrificavam, dessa vez não jogavam no abismo. Com a evolução, sacrificavam mesmo os filhos deficientes. E deixavam os seus parentes que tivessem deficiência
deixavam para trás, deixavam a própria sorte. E o que falar da escravidão? Se vocês lembrarem, aqueles normais que eram escravizados, eles já apanhavam tanto, sofriam tanto. O que deveria acontecer-lhes se eles tivessem algum tipo de deficiência adquirida pelos maus tratos? E ainda mais, falando dessa questão, vocês lembram do Saci? Do Saci do sítio Pica-Pau Amarelo? Quem é o Saci do sítio do Pica-Pau Amarelo? Saci é negro e Saci é deficiente. Vamos rir do Saci. Século XIX. Pedro II fez algo fantástico. Ele fez instituições para cegos, fez instituições para surdos. Um parêntese em relação a surdos. Não se diz surdo-mudo, se diz surdo, porque eles não falam justamente porque eles não ouvem. E não se diz eles estão fazendo gestos, são sinais, e é uma linguagem que já está até legalizada aqui no Brasil desde 2002. Então, ele fez instituições para cegos, para surdos e para deficientes intelectuais. Questão. 2 segundos para vocês pensarem. Isso é política pública ou é segregação? Século XX. Organizações voltadas para assistência nas áreas de reabilitação. Que fantástico. Educação e saúde. E aí, eu pergunto, isso é inclusão ou é segregação? Dantas coloca na sua monografia que a sociedade é que é deficiente, porque a sociedade não nos dá oportunidades. A sociedade não monta suas arquiteturas para que todos tenham acesso. A sociedade não monta suas reuniões para que todos tenham acesso. Então, chegamos ao século XXI, viagem rápida. Será se os abismos desapareceram? Eu falo de abismos referente à teoria e à prática, porque agora muita gente entende sobre inclusão, entende que tudo mudou. E será se as famílias continuam a deletar os seus filhos deficientes? Bem, no setor da educação, segundo as leis brasileiras de inclusão, capítulo 4, parágrafo único, referente à educação, a comunidade e a família tem que promover essa educação, colocando essa criança a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Antes de prosseguir, eu quero mudar um pouco o meu lugar de fala. Eu tenho deficiência visual. Por causa de erro de diagnóstico médico, eu perdi 80% da minha visão. E hoje, minha deficiência é conhecida como visão subnormal ou como baixa visão. Vamos falar sobre a educação, sobre a questão da negligência. Lembra que lá no Instituto, nas leis brasileiras de inclusão, está falando que não é para negligenciar isso. Segundo o grupo que eu era uma das facilitadoras, uma das mães relatou que para colocar o seu filho numa instituição chamada AMA, esse filho tem que estudar no colégio municipal. Porém, algumas mães buscam esse colégio municipal para colocar os seus filhos e muitos deles não têm ADI. O que é o ADI? É o Agente de Desenvolvimento Infantil, que fica na sala junto com o professor para auxiliar essa criança, crianças com autismo, nesse exemplo, a aprender melhor, a desenvolver melhor em todos os sentidos. E alguns colégios não têm, dizem sempre que vai chegar. E aí vai passando o mês e vai chegando e nada acontece. Referente a mães que lutam e mães que deletam. Um depoimento de uma mãe com a filha com TDAH, que é uma deficiência intelectual. Ela disse o seguinte: não vou colocar minha filha em um colégio especial. Eu não vou perder o meu tempo, ficar a manhã inteira esperando ela estudar, para depois vir para cá. Eu não vou fazer isso. No caso dessa mãe, ela não promoveu nenhum estímulo
Pelo contrário, ela foi estimulada a levar a filha para receber a aposentadoria por invalidez. Então, vamos ao mercado de trabalho. Segundo as leis brasileiras de inclusão, capítulo 6, artigo 34, parágrafo 1º e 2º, o ambiente tem que ser acessível e a remuneração igual aos demais para a mesma função. Eu vou contar o caso de Edivaldo Palmas, ele permitiu que eu falasse sobre isso. Ele é cego total, ele trabalha com a massoterapia, ele eu ia caindo. Ele trabalha com massoterapia, o ambiente é favorável, porque é massoterapia, mas ele foi super protegido pela família. Ele teve dificuldade em se desenvolver e buscar seus clientes e encontrá-los sozinhos, porque quando o pai não levava, a mãe levava ele, porque na verdade os pais, a família não leva, os pais ou a família auxiliam. No caso, por exemplo, de Bruno Cerqueira. Bruno Cerqueira, ele, quando nós vamos ao campo da psicologia, nós entendemos, a psicologia agora vai ser um campo que vai nos auxiliar. Infelizmente, Bruno Cerqueira passou pela experiência ele foi graduado em administração e ele passou pela experiência de pedirem para ele fazer um teste psicológico. No momento que ele alegou que não podia ler o que estava escrito, pediram que ele fosse para casa, que depois chamavam ele. Ele ligou para mim e eu disse, olha, o que é possível na sua baixa visão é fazer o HTP. HTP são desenhos, casa, pessoa ou árvore, ou o paleográfico. Aí ele ligou para a empresa e disse, olha, eu acho que é possível fazer o paleográfico e o HTP. Informaram para ele, lamento, você já foi excluído. E apenas um relato sobre mim, sobre a fase da educação, eu busquei a psicologia, eu pensei, agora vamos entender, porque minha primeira formação foi em gestão de RH. E eu sempre tive empregos, mesmo com graduação, eu sempre tive empregos de auxiliar. Então, busquei a faculdade e, toda entusiasmada na faculdade, fui buscar tirar uma dúvida com a professora de que forma poderia ampliar, e ela disse, você já pensou direitinho? Você é deficiente. Você já pensou? Pessoal, pedi para quem chegou agora desligar o microfone para não interferir na fala. Pode continuar. Foi só que entrou o pessoal novo. O pessoal entra às vezes com o microfone aberto, dá esse ruído, mas tá tudo certo. Será que ela caiu, Patrícia? Eu não estou vendo a Kirkleide aqui. Ela ficou muda? Ficou mudo o microfone? Deixa eu ver. Estão me ouvindo agora? Agora estamos. Pronto. Tudo certo. Até onde ouviram? Foi 5 segundos que te cortou, porque aí acho que então foi bem pouco. Você pode continuar de onde você estava mesmo. Uhum. No setor de esporte, artigo 9, capítulo 19, artigo 42. Toda pessoa com deficiência tem direito a esporte, cultura e igualdade em oportunidades. Mas será se isso acontece? Depoimento de Danilo Silva. Ele é atleta, mas ele diz que para as Paralimpíadas precisa de um guia. E aí, pelo menos aqui em Salvador, não tem esses guias com frequência, porque a profissão não foi ainda, como é que se diz? A profissão não foi legalizada. Então, ele tem muita dificuldade nesse sentido. Porém, ele já ganhou 6 Paralimpíadas Escolares, São Paulo e Distrito Federal, 7º lugar na corrida de São Silvestre. Em 2014, ele ganhou mais de 45 troféus.
em corridas de rua, primeiro, segundo e terceiro lugar. Referente à cultura, no cinema, não são todos os cinemas que têm audiodescrição. O que é a audiodescrição? São fones com pequenos aparelhos lá para descrever a cena em que os autores não falam. Não tem em todos os cinemas, não tem em todos os teatros. Uma banda aqui em Salvador chamada Visão Nordestina. Um dos contratos deles, depois que eles terminaram de tocar, alguém fez uma observação. Nossa, eu pensei, como que vocês tocam? LGBTQIA+. Nessas classificações, nessas orientações sexuais, também tem pessoas com deficiência. Eu fui para uma das palestras, eu já estou finalizando a minha fala, eu fui para uma das palestras, e aí o rapaz que estava dando o depoimento disse que perguntaram a ele, me diga, por favor, que eu não estou entendendo, você é cego ou você é gay? Então, passam por um duplo preconceito. E quando são negros, são 3 tipos de preconceito. E, para finalizar, eu trago a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que uma das premissas é: todos são iguais. Não, nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes. E é exatamente porque nós somos diferentes que nós temos que ser tratados sem naturalização, com reconhecimento, e temos que ser tratados de formas diferentes. Essa é a minha fala. Obrigada, Cleide. Para dar continuidade ao nosso debate de hoje, primeiramente queria falar que o nosso limite de tempo vai ser até às 11h30, então a gente vai ter aí 25 minutos para as perguntas. Ao decorrer da fala da Luana, do Rodrigo e da Cleide, eu fui aqui pegando algumas perguntas. Eu já peço desculpas porque eu acredito que não vai dar para fazer todas, mas acredito que algumas a gente vai conseguir responder. A primeira pergunta é do Gil Oliveira e acredito que a Luana possa responder. A pergunta é a seguinte: como os conselhos municipais, a participação popular, a sociedade civil, sejam fortalecidos e trabalhem efetivamente para a população periférica, sendo que o poder político, o poder público civil, domina essas instâncias. Como disseminar à população a importância de ocupar esses espaços? Acho que a Luana pode responder esse questionamento. Oi, gente, me ouvem? Me escutam também? Quem que fez a pergunta? Eu perdi o nome. Sobre os conselhos. Gil Oliveira. Gil, eu achei bem importante seu questionamento em relação aos conselhos, né? Os conselhos, gente, gestores, existem UBS, existem CAPES, deveriam ser, né? Deveriam estar assim na lei do SUS, deveriam ser grupos que ajudam a gerir aquele serviço de saúde, né? Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto assim, financeiro, né? Ajudam no orçamento e tal, quanto do ponto de vista das diretrizes mesmo de trabalho, né? Então, seria uma participação popular ativa, né, no serviço de saúde. A gente sabe que hoje em dia os conselhos estão bastante desmontados, né, pelo menos, claro que varia muito por região, né, eu ouço falar a galera que mora mais no norte do país que alguns conselhos funcionam mais, tem mais participação popular. Aqui em São Paulo, do que eu sei, já tiveram períodos em que os conselhos foram muito mais ativos e tinham muito mais poder, né? A gente viu um esvaziamento bastante grande de vários conselhos recentemente. Isso é muito grave, porque o conselho não é só referendar a política orçamentária de uma UBS, é também pensar como ela se liga exatamente com as necessidades daquele território, né? E como é que tem a ver, como é que você pode prestar cuidado em saúde mental, por exemplo, que as famílias estejam presentes, né? Que as pessoas consigam, de fato, fazer um cuidado inclusivo, que envolva a comunidade como um todo, né? Eu acho que é muito importante, a gente enfrenta uma dificuldade grande, principalmente aqui em São Paulo, em relação a isso, porque vários serviços não são mais geridos diretamente, né? São geridos por OS, inclusive CAPES, muitos aqui em São Paulo, geridos por grupos privados, né? Que enfim, que têm suas próprias linhas de trabalho, que em geral são muito complicadas, são, enfim,
A gente já viu o caso de OS na Zona Leste de São Paulo, vou dar nome aos bois. Santa Marcelina, por exemplo, que tem um cuidado que mistura seus vieses religiosos, enfim, mais conservadores, com cuidado em saúde mental, com cuidado, inclusive, no sentido de saúde da mulher. Então, a questão da participação popular tem sido um pouco travada por um modelo de saúde que está sendo mais privado, né, mais terceirizado para empresas. Mas eu acho que é muito importante a gente procurar lutar nesse sentido, assim, procurar buscar espaço, porque a gente ainda tem na lei o espaço dos conselhos, né? Então, a gente procurar, por exemplo, ver se na UBS no nosso bairro tem espaço de conselho gestor, né? Enfim, se não tiver por uma, sei lá, tentando ser prática, né? Se tem uma UBS que não tem psicólogo, mas tem conselho gestor, é possível, e tem que ter conselho gestor pela lei, é possível a gente cobrar aquele conselho gestor para contratar psicólogo, né? Então, essa participação popular é bem importante, assim. Eu colocaria isso, tá um pouco prejudicada, né? Mas eu acho que dá para a gente lutar, porque ainda temos esse direito na lei, né? Na Constituição, enfim, nas leis que normatizam o SUS. Luana, já aproveito que você terminou sua fala agora e já vou emendar a pergunta da Jéssica Dias. E acredito que eu vou também, não reformular, mas eu vou acrescentar algo na sua pergunta, Jéssica, para Cleides. Quem teria que pressionar o Estado para implementar políticas públicas em saúde mental, além do CAPS, o Conselho Federal de Psicologia? E aqui eu acrescento também para Cleides, além da questão da saúde mental, como que ela acha também que quem deveria pressionar o Estado para implementar políticas públicas pensando em pessoas com deficiência? Acho que a Luana ela pode iniciar falando sobre a questão da saúde mental e a Cleides ela pode complementar falando das pessoas com deficiência. Tá. Sobre quem deve pressionar, né? Isso me faz lembrar, na verdade, de como que a gente, como sociedade brasileira, conseguiu o SUS, né? Que é uma coisa muito histórica, né? A gente pensar, é uma grande vitória num país que tem uma estrutura colonial, que tem uma estrutura de muita desigualdade, conseguir sistema universal não foi uma coisa tranquila. E quem pressionou justamente foram trabalhadores, foi o movimento sanitário brasileiro, da reforma sanitária brasileira, né? Que eram trabalhadores da saúde, que eram ativistas, que eram sindicalistas, que eram comunidades populares, né? Então, foram movimentos sociais organizados, junto com pessoas do campo da saúde, que conseguiram pressionar, e naquele momento políticos conseguiu ter, né? Eu acho que nesse momento a gente passa, sem dúvida, por um momento de ataque dos governos, não é um momento de... Enfim, os governos têm uma agenda de austeridade, têm uma agenda neoliberal de fato, não ter serviços públicos da maneira como a gente entende, né? Mas olhando para a história, os últimos capítulos, assim, que a gente conseguiu o SUS foi justamente por pressão de vários grupos, e vários grupos que não são só os ligados à saúde, especificamente. Então, até onde eu sei, do movimento da reforma sanitária brasileira, né, se envolveram muitos sindicatos, se envolveram comunidades eclesiais de base, se envolveram grupos populares de luta comunitária, por bairro, assim. Então, foi uma conjunção de pessoas que estavam no movimento de saúde, né, para o sistema universal, com a sociedade civil em geral, né, com grupos da sociedade civil. Então, eu acho que a gente conseguir ter uma resposta unificada passa por isso, né, a gente conseguir fazer uma cobrança passa por isso, né, porque a última vitória que se teve foi nesse sentido. Temos que cobrar, enfim, para ter políticas de saúde mental, temos que cobrar quem se coloca como defensor da saúde pública, né, então todos os políticos, os partidos que se colocam como defensores de um SUS fortalecido tem que ser defensores de uma saúde mental fortalecida também, né? Então acho que a gente, e sempre nesse sentido é muito importante, não só pessoas da saúde, mas pessoas que são sociedade em geral, né? Entender a importância disso. Foi dessa forma, acho que é importante fazer esse paralelo, a última vez que se conseguiu uma grande vitória, que foi o Sistema Universal de Saúde. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Referente à pergunta, eu acho que o que se deve pensar primeiro é quando eu aponto para lá, eu também aponto para cá. Ou seja, a responsabilidade deve vir de ambas as partes. Primeiro, deve haver união, porque nem todas as pessoas com deficiência têm essa união. E segundo, resistência. E terceiro, nós ocuparmos espaços e começarmos a pressionar. E é através da pressão que isso acontece, infelizmente. A prática acontece, porque o que eu expus aqui é a diferença entre a teoria
e a prática. Obrigada, Cleides. Agora a pergunta é para o Rodrigo e para a Luana. Poderiam sugerir biografias para a leitura? E a Cleides também ela pode complementar falando sobre o tema que ela discursou. Acho que, assim, vou falar algumas referências, né? Acho que, como tinha falado, né, que é importante a gente não ficar só na parte acadêmica, né? A gente ir para outros autores, né? Os poetas, né? Então, assim, vou falar alguns aqui, tá? Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, Lutas por Reconhecimento, do Axel Honneth, Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, Mulheres, Classe e Raça, da Angela Davis, O que é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, A Psicologia Social e a Questão do Item, que é uma coletânea dos professores da USP. Tá? Então, esses daqui são alguns, tem mais, mas acho que aqui é um bom começo. Luana, você quer passar as suas referências? Cleide, você quer falar alguma das suas referências? Acho, não sei se você fez alguma coisa com a Luana. Quer passar alguma das suas Eu referências? não entendi se foi para Não, mim ou para Cleide. Foi para nós duas? Não peguei. Foi para nós duas, né? Pra gente passar referência. Isso. Ah, tá. Então, eu acho que além das que o Rodrigo já falou, que já estão bem completas, eu gosto bastante do Psicologia. Gente, eu nunca lembro do nome inteiro, que é um nome grande. Psicologia Social do Racismo, estudos sobre branquitude, da professora Iraí Carone. Eu acho que é um livro que ajuda muito, assim, a pensar. Psicologia Social do Racismo, estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Professora, eu vou até escrever o nome dela, que eu acho que é mais fácil. Professora Iraí Carone, eu acho que nos ajuda a entender bastante. Ele escreveu junto com a Maria Aparecida Silva Bento, né, que é do CERT, mas enfim, foi organizado pela Iraí Carone, eu acho que é bem positivo, assim. E tem, né, um livro que é mais biográfico, não é um livro exatamente sobre saúde mental, mas é um livro que fala de alguém da saúde mental, né? Fala sobre biografia que nos ajuda a entender, que é o livro do Davidson Faustino, né? Que é Davidson Faustino, professor da Unifesp, ele estuda Frantz Fanon, né? Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro. Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro. É um livro sobre a biografia do Fanon, mas acaba passando muito por questões de saúde mental, porque ele era um psiquiatra, né, e psicanalista que desenvolveu a tese da alienação psíquica dos povos colonizados. É muito interessante. Cleide, você poderia complementar? Sim, referente a mim, eu participo de um grupo chamado MBMC, que é o Movimento Brasileiro das Mulheres Cegas e Baixa Visão, que estão lutando, e uma dessas lutas é com o direito a ser mãe, porque tem delas que têm os filhos e a família retira esses filhos, dizendo que elas serem cegas ou baixa visão não vão ter condições de cuidar desses filhos. Então, tem pessoas, tem pessoas trabalhando na declaração, nos direitos humanos também, nesse grupo, foi onde eu peguei alguns relatos, em uma associação que eu faço parte, como eu disse, foi relatos e vivências, mas eu também peguei referências no site Bengala Legal e monografia de Priscila Isabel Menezes Dantas, e as leis brasileiras de inclusão. Obrigada.
A próxima pergunta é da Luana Pereira e ela faz aqui 3 perguntas. Pessoal, como vocês percebem a reconfiguração do mal-estar pós-pandemia? A maior parte do suporte indireto, com certeza, se dá pelo acesso à internet. Porém, que tipo de ações solidárias podemos ter com aqueles que não têm acesso? Acredito muito na arte como parceira e penso que, neste momento, algumas zines poderiam ser bem efetivas. Mas o sofrimento, principalmente na periferia, pede também um suporte para desnaturalizá-los diante da dificuldade na necropolítica. Como abordar isso? Eu vou passar a fala aqui para o Rodrigo. Acho que a Luana e a Pete talvez possa complementar também, né? A ajudar a responder essa questão. Quando falou de mal-estar, né? Não sei se estava pensando no livro do mal-estar na civilização do Freud, né? Mas eu vou estar respondendo a partir pensando que está se referindo a esse mal-estar, né? Então, acho que é importante a gente ter a teoria, né? Porque a gente tem que partir de algum lugar, então a gente parte da teoria, né? E na prática, que é a teoria aliada à prática, né? Na prática, a gente tem que repensar a teoria, né? Repensar a teoria desde o seu autor, né? Pensar no qual foi o momento sócio-histórico que esse autor viveu, qual foi o momento que ele criou essa teoria, como que era o mundo naquela época, né? O sofrimento ele vai mudando, o capitalismo ele vai mudando, as pessoas vão mudando, como que era o mundo naquela época, né? Para a gente repensar a teoria hoje, né? E aí repensar a teoria fazer a crítica à própria teoria e a partir dela, né, pensando de uma forma dialética, a partir dela a gente começa a repensar. Então, assim, como convidei vocês a pensar, né, sobre o sofrimento de uma dimensão existencial e de uma dimensão estrutural, pensar que esse mal-estar ele pode estar dentro da nossa existência, que esse mal-estar ele não está mais na ordem dos desejos inconscientes, ele ainda está, né, mas não é só isso. Mas o mal-estar ele também está na forma como que a sociedade está sendo estruturada. E a partir daí a gente vai pensando. Por exemplo, uma dificuldade é a psicanálise conseguir entender o que é o racismo, né? Dentro da abordagem psicanalítica, o que é o racismo, né? Dentro do setting terapêutico, né? A pessoa chega e fala que tá sofrendo bullying por causa do cabelo crespo, ela não aceita a cor da pele dela, que queria ter uma outra cor de pele, talvez ela sofreria menos. E se a gente for para conceitos como somente baixa autoestima, se a gente for para categorias, não conceitos, né? Se a gente for para categorias de não identificação, né? A gente não está ouvindo a pessoa, né? Então a gente tem que relembrar como que o Freud ele construiu a psicanálise, né? Então ele parou aqui para ouvir, né? Ele simplesmente parou aqui para ouvir. Então a gente tem que ouvir e repensar, né? Se faz sentido a gente pegar a teoria clássica do jeito que está nos livros e aplicar. Acredito que não. E como que então essa daí era uma parte da pergunta, a outra parte é como que a gente acessa as pessoas que não estão tendo acesso virtual. A gente tem que ir lá, né? Se a gente está falando de transformação de sociedade, se a gente está falando de revolução, se
Se a gente está falando de lutas que por reconhecimento, a gente está falando de luta mesmo, não é só uma palavra simbólica, não. A gente está falando que tem pessoas que estão morrendo, a gente está falando que na luta a gente se arrisca. Então a gente tem que ir no território e conhecer o território. Quando a Rede Emancipa faz doações de cesta básica, doação de livro, doação de kit de higiene, não dá para fazer de forma virtual. A gente tem que ir num local, a gente compra, a gente vai no outro local, a gente entra dentro da comunidade e a gente tem que entregar. De alguma forma a gente sai machucado. Né? Se tem pessoas morrendo, de alguma forma a gente se machuca, mas é assim. Nem todo mundo ainda está pronto para fazer isso, mas lutar é se pôr em movimento, né? E eu acho que eram essas duas questões, né? Eu acho que é isso. Se a Luana e a Cleides quiser complementar nessas respostas, acho que é isso. Eu não sei, Rodrigo, acho que você foi super completo, assim, mas só, mais uma vez, a gente pensando em referências, né, quando teve essa pergunta, eu também pensei que seria mal-estar no sentido das produções freudianas, assim, né, eu acho que, de fato, Rô, existem limites muito grandes na psicanálise mais ortodoxa para entender a estrutura de relações raciais, né, e eu acho que as ponderações que você faz são importantes. E a gente já tem várias referências nossas, né? Referências de saúde mental, que nos ajudam. O próprio Frantz Fanon, que era um psicanalista que desenvolveu em cima da psicanálise clássica a ideia da alienação psíquica dos colonizados, né? Que é uma ideia muito, muito avançada, né? A gente tem que lembrar que ele é dos anos 50, e colocou que o que a gente entende, né? Ele era, enfim, aprendeu a psicanálise mais clássica, até por ser dos anos 50. E ele colocou que a própria ideia de identidade nas pessoas que eram racializadas, negros, indígenas, árabes, pessoas que tinham passado por processo de colonização, era uma identidade de outro, né? Quando a própria Simone de Beauvoir vai falar, né, que uma feminista histórica vai colocar que as mulheres se acostumaram a ter uma identidade de ser o outro em relação ao homem, por isso é o livro dela, O Segundo Sexo, né? Ela foi muito baseada no próprio Frantz Fanon, quando teve a tese de alienação psíquica das pessoas colonizadas, né, que o que ele vai desenvolver, que as pessoas que passaram por processo de colonização acabaram desenvolvendo uma ideia de si como outro, né, uma ideia de si como não protagonista, uma ideia de si, não no sentido de culpabilização individual, mas ele usa um pouco a psicanálise para procurar entender exatamente o lugar de opressão do ponto de vista subjetivo. Pensando também em psicanálise, né, tem a Virginia Bicudo, que foi até a primeira psicanalista licenciada do Brasil, uma mulher negra, socióloga, que entendia também o papel das relações raciais. Eu acho que esses limites aí que o Rodrigo falou são muito, muito importantes a gente ter na cabeça, né, e saber também que tem, enfim, que tem muitas produções de pessoas, enfim, que pensaram justamente a estrutura social e racial para avançar, né, no que é. Enfim, é isso. Já falei bastante. Bem, o que eu desejo falar em relação a isso é sobre uma frase de Jung, da teoria analítica, que ele diz o seguinte: domine todas as técnicas, tenha todo o conhecimento, mas na hora de você estar em frente a uma alma, seja apenas uma alma tocando em outra. Ou seja, a melhor forma de saber como ajudar o outro é perguntar: como eu posso te ajudar? Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos fazer pequenas coisas. Se agora são 99, dentre as 99 pessoas aqui, algumas foram tocadas, algumas se mobilizaram, então a sugestão é que cada um faça uma parte. E fazendo uma parte, podemos somar um todo. Agradeço a resposta dos três, né? Do Rodrigo, da Luana e da Cleides. Por conta do horário,
Eu já havia dito que acreditava que não daria para responder todas as perguntas. Eu peço desculpas a quem não deu tempo de responder. Haviam perguntas muito interessantes, mas infelizmente a gente já está bem em cima do nosso horário de término. A gente não vai conseguir responder a todos. Aproveito esse espaço para agradecer a todo mundo que assistiu o debate até aqui. Além da construção, né, que houve entre quem estava aqui debatendo, a construção e o compartilhamento de livros e de filmes que foram sendo feitos pelo chat foi muito interessante. Então, obrigado a todos. Agradeço também a Luana, a Cleis e ao Rodrigo, e também ao espaço disponibilizado pela Universidade Emancipa para que a gente pudesse estar fazendo esse debate hoje. Agradeço a todos e um bom fim de semana para todo mundo. Oi, queria aproveitar a oportunidade para divulgar as nossas próximas conversas abertas, nosso calendário da Universidade Emancipa. Então, nós tivemos hoje a conversa aberta Saúde Mental e Sofrimento nas Periferias. No dia 30 de junho, terça-feira, aula 8 da Universidade Emancipa, sobre pandemia e urbanização precária. E a gente acabou de ter a confirmação do padre Júlio Lancelotti, vai estar com a gente nessa aula, além do Pedro Arantes, professor da Unifesp, a Bianca Tavolari, que é pesquisadora do SEBRAP, professora universitária, e a Lurdinha Lopes, que é militante do movimento de luta pelo direito à terra e à cidade no Rio de Janeiro. Vai ser uma aula muito, muito forte. No dia 2 de julho, conversa aberta, 14h, conversa aberta, ontem fui preso, hoje não mais, encarceramento e genocídio da juventude negra no Maranhão, com a Lucelma Braga, Mariana Solidade, Carlos Pimentel, Casey Daiane e Luiz Eduardo. São todas pessoas que constroem a Rede Emancipa ou que atuam na luta contra o racismo e o genocídio da população negra no Maranhão. Então, venham para essa aula às 19 horas, no dia 2 de julho, quinta-feira, e no dia 4 de julho, às 10 da manhã, próximo sábado, portanto, conversa aberta, as lutas e a resistência LGBTQ+, hoje, com Lucas Bulgarelli, Erika Hilton e a Kelly Perneté, que é a ativista do nosso curso da Universidade Emancipa do Equador. E também no dia 4 de julho, conversa aberta América Latina, rebeliões, golpes e pandemia. Vamos discutir as lutas sociais na América Latina, com a Joana Salem, da USP, o professor Fábio Luiz, da Unifesp, e a pesquisadora Regiane Roveller, do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ter uma semana muito ativa de debates, discussões, venham, participem. Quem não assinou a lista de presença para o certificado hoje, eu vou postar aqui pela última vez o link, é só entrar e assinar, e vou interromper aqui a nossa gravação. Obrigada, Luana, Patrícia, Rodrigo, Cleides, e até a próxima.